Bem, eu comecei o mês... Assim, meu professor me indicou o livro Caim, do Saramago. Na verdade, eu ia ler outro livro, mas eu acabei comprando ele junto com o meu pacote de compras do mês passado. E ele ficou falando, lê que é muito bom, lê que é muito bom. Aí eu acabei começando o mês lendo ele, Caim, do Saramago. Eu achei ele muito bonitinho esse livro, gente. A estrutura dele preta com branco, esse efeito vermelho na frente, muito legal. Bem, Caim é basicamente a releitura do Velho Testamento. Só que tem uma coisa. Não fique animado se você for da igreja e for totalmente a favor, porque você não vai gostar. Mas tudo bem. Fala meio que a história de Caim de uma forma mais moderna, um pouco distorcida, assim, para alguns e correta para outros. Eles simplificam todos os problemas que surgem lá. Eu acho que eu vou fazer uma resenha desse livro. Eu vou fazer resenha do livro no blog e aí vocês vão dar uma olhada, porque eu não sei muito bem explicar, né? Tem que parar e pensar muito. Mas eles simplificam, tipo, quando Deus briga com a Eva porque ela comeu maçã. Ela vira e fala: "Por que você botou a maçã lá se você queria que a gente não comesse?" Basicamente isso, todo é a história do livro. Mas parece que ele é chato, né? Mas não, ele é muito legal. Principalmente o final é totalmente surpreendente. É uma coisa que algumas pessoas gostariam de participar e de fazer se encontrassem com as divindades. É muito legal. Isso é um dos meus livros favoritos, principalmente. E principalmente por causa do tema e de tudo que acontece, que eu me identifiquei muito com Caim. E eu quero ler mais livros do Saramago, eu quero ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Ensaio sobre a Cegueira e todos os outros ensaios que ele tem. Porque ele escreve muito bem, é bem sarcástico. E tem uma coisa que eu achei bem interessante nele, que foi que ele não usa travessão nas falas. Isso eu achei muito interessante, porque quando eu comecei a ler o livro, me causou uma certa estranheza, porque eu ia lendo as falas, aí eu parava, isso é uma fala, isso é um texto, não tem fala nesse livro? Aí depois eu me acostumei, e aí eu já começava a ler os pontos como se fosse uma conversa, assim mesmo, assim, sabe? Como se eu estivesse em cima do morro conversando com o céu, falando bem alto. E aí eu já comecei lendo assim, e acabou que deu um ritmo muito legal na leitura, essa questão do travessão. Porque às vezes, assim, eu não sei se vocês fazem isso, mas às vezes quando você lê um livro e ele tem muita explicação do que o personagem está falando e você vê outra versão, dependendo do livro eu costumo pular a explicação de coisas que já estão meio na cara, porque tem livros que exageram muito, deixam muito na cara as coisas, não deixam o leitor descobrir aquilo, fica explicando toda a vida, e eu costumo pular essas explicações e pular logo pra fala. Só que aqui não tem como você saber quando vai ser fala e quando vai ser explicação. Então você lê o livro todo e tem um ritmo muito bom, porque nem sempre tem muita explicação, na maioria das vezes as explicações são as falas. Os personagens também te dão várias lições assim muito legais de reflexão para você entender melhor aquela época, mas de uma ótica mais humanista, mais como a gente veria hoje em dia, talvez se a gente estivesse lá. Muito bom. Eu li esse mês também Cartas na Rua, do Charles Bukowski. Assim, eu só tinha lido um livro do Bukowski, mas esse daqui pra mim foi o mais pesado. Ele tem bastante coisa, assim, bastante besteira. O Bukowski é um cara muito bêbado que se envolve com várias mulheres e ele retrata bastante todos esses envolvimentos. Eu não contei muito bem, né, quantas foram, mas as minhas contas foram umas 5. E não foi muito tempo de vida. Ele conta mais ou menos a história de um carteiro. Na verdade, eu esqueci o nome dele. É Chinaski. Eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é Chinaski. Eles chamam ele de Chinaski o livro inteiro. Ele foi arrumar um emprego no correio e acabou passando anos e anos da vida dele indo e voltando do correio. Teve uma época que ele estava tanto tempo no correio que ele podia fazer o que ele quisesse. Assim, depois, mais pra frente, acontecem umas coisas bem legais e quando o livro fica realmente muito legal, acaba, né? Mas eu achei muito interessante o final do livro, porque acontece várias coisas, e aí a última frase ele vira e fala: "Ah, e aí eu acordei e resolvi escrever essa história." Eu achei isso muito legal, assim, sabe? Porque parece que eu tô em contato com o Chinaski. Mas o Chinaski, ele é um cara muito... Ele é muito baixo, ele fala muita besteira e tal. Não é um tipo de livro que eu sou fã, que eu gosto muito. Eu daria umas 2 estrelas, porque a história é interessante, mas eu acho que não tinha necessidade de forçar
forçar tanto a maneira de escrita, sabe? Porque tem algumas coisas, que nem Caim, por exemplo, que são necessárias pra você entender a história e que são até, tá, tanto faz, você colocou, mas tanto faz. Que não são necessárias, mas que também que não são. Mas eu senti que as coisas que ele colocou aqui também forçou um pouco a história, porque tem muita coisa descrevendo coisas desnecessárias que não deixa, por exemplo, uma pessoa mais jovem ler um tipo de livro desse. E que você olha assim e tá, e aí? Pra que você colocou isso aqui? Então eu não gostei muito dessa parte, né? É muito desnecessário, não se encaixa muito com a história. Esse livro ele não tem exatamente uma história, até porque ele faz parte de uma coleção que seria Factum, não é Factotum, Mulheres, Misto Quente, Hollywood, Pulp, Cartas na Rua, não está na ordem, e eu acho que tá faltando um livro. Mas ele faz parte de uma coleção de contos da vida do Bukowski, ou não, de ficção. Por isso eu achei também que não fez muito sentido. Mas esse não foi o melhor livro do Bukowski que eu li, apesar de ter lido só mais um outro. Não virei fã desse livro e talvez eu não indicasse para as pessoas para lerem ele. Aí eu comecei a ler esse mês também O Apanhador no Campo do Centeio, que eu tô gostando bastante. Começa com o Holden indo visitar... O Holden é um jovem de 16 anos que estuda numa escola, que eu estudava no caso, numa escola muito firme, mas que ensinava umas coisas que pra ele era bobeira, que pra ele não queria saber. E ele começa com ele indo visitar um professor dele que tá doente, mas ele não gosta de pessoas doentes e tal. E ele é muito impaciente com alguns colegas de classe. O colega de classe dele é muito chato, o colega de quarto dele é muito chato. E eu só li até aí, eu tô na página 20, ainda não tem muito o que falar. Mas eu tô gostando muito do humor do J.D. Salinger. Ele tem um humor meio irônico, né? Ele fala tipo, sei lá, minha redação foi muito boa, pra dizer o contrário. Assim, é muito... Gostei bastante dele, tô gostando bastante do humor, da maneira de escrita, até porque é em primeira pessoa, então eu me sinto conversando com o personagem. E é um tipo de escrita que eu gosto bastante, dependendo de como ela seja escrita. Porque, por exemplo, a primeira pessoa de Percy Jackson, eu me sinto numa experiência extracorporal, como se estivesse fora do meu corpo, olhando aquilo tudo acontecendo e não inserida na história. Aqui não. Aqui é em primeira pessoa e eu tô me sentindo no lugar mesmo do Holden. Eu tô gostando bastante, mas eu não tenho muito o que falar. Eu ainda não comecei a ler, mas como eu sei que eu vou ler esse livro em uma semana, se continuar no ritmo, porque eu comecei ele hoje de manhã, se eu continuar nesse ritmo, né, eu acho que eu vou ler ele em uma semana. Então eu já separei Guia do Mochileiro das Galáxias 4 pra continuar, porque tá na hora já de terminar essa série, porque eu tô lendo ela já há bastante tempo. Até mais, obrigada pelos peixes. Eu não sei a história, eu não me lembro também do ponto onde parou o 3. Assim, eu só vou me lembrar quando eu voltar a ler o guia. Ele é bem fininho, eu acho que ele tem 100 páginas, nem... 140 páginas, dá pra ler muito rápido. Eu não me recordo muito bem de onde parou, porque eu não gostei muito do livro 3. Eu achei uma escrita meio estranha. Eu acho a história do Guia do Mochileiro, a primeira, muito boa. Mas a partir da segunda, eu achei que ficou muito confuso. Porque não fica definido um objetivo. Porque, na verdade, o primeiro... não sei se vocês já leram o livro, mas se não leram, é melhor pular essa parte. No primeiro livro, você vê o personagem, se não me engano é o Arthur. Ele tem a casa dele tomada. Legal. E aí você vê todo aquele processo de política do Bibble Brax falando pra todo mundo que eles têm um plano de construir uma estrada no meio da terra e etc. E falando que agora o Arthur vai ter que viajar com um amigo dele pra se adaptar a outro universo. E aí tem toda aquela adaptação do Arthur e tal. Até o segundo também tem essa adaptação, porque tem um momento lá do fim do mundo, que não sei o quê. Mas no terceiro, fala que vai pra um país
xenófobo, alguma coisa assim. Mas que eu não me recordo muito bem da história. O iniciozinho meio comparado a Doctor Who. Mas assim, eu acho que já perdeu meio que o objetivo da história, sabe? Pelo menos eu não vejo mais um objetivo pra chegar ao final. Tanto que o Douglas Adams morreu e a história continua. Tem muita coisa legal, tipo as estranhezas do colchão falante, do ET solitário, as toalhas que servem pra tudo. Tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não faz sentido e histórias assim, eu acho que a história ela tem que ter gancho. Se tiver série, ela tem que ter um bom gancho pra próxima série, pro próximo livro. Porque ela tem que ter uma história, ela tem que ter uma coisa direta, mesmo que seja uma história com duas vias que depois se unam. Tem que ser assim, sei lá, eu não consigo seguir o tempo dessa história muito bem. E, então eu não consigo gravar muito bem os fatos e pro próximo livro ficar muito animada. Eu não tô muito animada pra esse livro, mas eu quero terminar essa série pra ver o que vai dar, porque eu não paro, mesmo que seja horrível. Assim, eu já parei em dois, porque eu vi que não tinha como ler mesmo, porque não é que era horrível, mas que era muito grande, meio que ia ficar me arrastando e ia levar um ano e eu não terminar. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, né, porque eu falei um pouco de cada livro. Eu acho que eu vou fazer uma resenha em vídeo do Apoiados no Campo de Centeio. A minha amiga leu O que Aconteceu com o Adeus da Sarah Dessen. E assim que eu lê-lo, a gente vai fazer uma resenha em vídeo comparando as opiniões. Talvez eu peça pra uma outra amiga ler também, porque aí todo mundo vai falar. Pra ficar bem legal, tipo um clube do livro mesmo, porque eu tava com planos de fazer um clube do livro. Eu até falei em alguns vídeos perdidos aí pelo blog. Mas acabando que as pessoas que iam participar, uma prestou vestibular e ela tá muito tensa, tá estudando muito. A outra mora muito distante, eu tô com um tempo super apertado. E acabou que não deu, uma outra amiga minha se mudou daqui, de onde eu moro. Acabou que ficou muito distante. Então eu vou ver se eu começo a fazer alguma coisa do tipo de resenha comparativa. Eu leio o livro, dou minha opinião, uma outra amiga minha lê um livro e dá opinião, ou alguma outra pessoa, talvez eu peça algum de vocês, não sei. Mas vai ficar assim. Por enquanto é só, esse mês tem a turnê da Intrínseca, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, vai ser dia 29, eu não sei a data das outras cidades, mas tá no blog. Dá uma olhadinha, tenta aí, porque tá sendo um evento muito legal. E também tá chegando a Bienal aí, a Flip. Tem bastantes eventos literários por esses meses, esses finais de ano agora. Por enquanto é só, a gente acesse o blog. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo, até a próxima coisa que eu postar no blog. Por enquanto é só. Beijo, tchau.